Gente boa, tudo tranquilo. Vamos continuar trabalhando o Salmo 91. Nós já fomos até o 4. Só que hoje nós não vamos trabalhar o 5. Eu entendo que hoje é dia de nós trabalharmos o 11 e o 12. Vamos lá? Abra a palavra no Salmo 91. Vou abrir aqui, os irmãos se atentem. Salmo 91, vou ler os versículos 11 e 12. Muito bem. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Muito bem. Esses dois versículos estão falando a respeito de Deus dar ordem a seus anjos a nosso respeito. Bom, antes de mais nada, quando a palavra fala a respeito do Senhor dar ordem aos seus anjos a nosso respeito, nós não podemos cair na tentação de querermos nós conversarmos com os anjos. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: eu vou conversar com o meu anjo, eu vou conversar com o anjo que Deus mandou para me guardar. Eu vou descobrir o nome do anjo que é o meu guardador. Por favor, não caia nessa tentação não bíblica. Por quê? Porque é o seguinte: ao Senhor você pode pedir: Senhor, pela tua misericórdia, dá ordem aos teus anjos a meu respeito. Mas você ficar buscando, você não deve fazer isso. Por quê? Porque é o seguinte, gente: existem anjos caídos que querem ser como Deus. Eles querem ser o seu Deus. E então, eles querem que você clame a eles. Eles querem que você tenha um relacionamento íntimo e profundo com eles. E eles querem buscar uma forma, não tem como para eles, mas eles querem buscar uma forma de definir destino na tua vida. Então não cai na tentação, não. Para a gente começar a falar a questão de anjos aqui, em primeiro lugar, você pode clamar ao Senhor: Senhor, pela tua graça, dê ordem aos teus anjos a nosso respeito. Mas não sai querendo buscar anjo, falar com anjo, descobrir nome de anjo, etc, etc. Que a palavra não estimula esse tipo de coisa. A palavra fala: dá ordem aos anjos do Senhor, você pedir para o Senhor, e você não sair tentando fazer de outro ser espiritual que não seja Jesus Cristo de Nazaré, que ressuscitou, o Santo Deus, que veio com o poder do céu para ressuscitar Jesus, que seja aquele que você vai se relacionar profundamente, aquele que você vai ser o seu ente espiritual. Tranquilo? Para começar. Então agora para nós, para começar não, né? Antes de começar, agora para nós começarmos. O que está relacionado? Lá no Salmo 91, nós falamos sobre a sombra do Altíssimo, nós falamos sobre todas essas coisas que tem a respeito do Salmo 91, que é um salmo poderoso. Nós estamos estudando aqui praticamente versículo por versículo, ou tema por tema, né? Então eu estou juntando aqui alguns temas e vou devagarinho, nós vamos terminando, estudando todo esse salmo, que é um salmo poderoso, fantástico, abençoado, profundo. Está relacionado com o quê? Vamos dar uma olhada? Olha aqui. Isso aqui, no relacionamento desse texto com o Novo Testamento, ele nos remete lá em Mateus 4. Eu vou abrir a palavra aqui, Mateus 4. Mateus 4, 5 e 6 está escrito assim, Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. Olha só o diabo falando com Jesus a respeito do Salmo 91.
a respeito desse salmo. Lá na tentação, lá no deserto. Esse salmo é profundo. Né? Eu já falei em outros vídeos, outras pregações, que existe dúvida a respeito de quem escreveu esse salmo. Eu sei que você está acompanhando, eu sei que você está entendendo. Olha lá, se você quiser pegar a sequência. Mas esse salmo é uma composição poética e nós falamos também a respeito dessas coisas. Né? Então, Jesus sendo tentado no deserto e o diabo usou este texto para tentá-lo. Olha como que o negócio é complicado. Quando Jesus estava no deserto, aí ele estava 40 dias, 40 noites, sendo tentado no deserto, na fome, no frio, no calor. O que falta quando nós estamos no deserto? O que falta quando nós estamos no deserto em alguma área da nossa vida? Porque, graças a Deus, nós habitamos aqui numa terra que não tem essas coisas. Mas nós podemos relacionar isso com outras áreas da nossa vida. Nós podemos relacionar isso com áreas da nossa vida que nós consideramos desertas. Então, no sentido que o diabo queria tentar Jesus, nós precisamos entender que quem está no deserto está sem orientação para onde ir. Quem está no deserto está numa grande escassez. Quem está no deserto está correndo iminente risco de vida. Então, quando Jesus foi tentado, ele também estava nessa situação. E o diabo vem e fala: olha, não está escrito lá, Jesus, que os anjos iam te guardar nos teus caminhos, eles te iam orientar, saber como é que você faz, como você faz para sair daqui. Eles iam te dar sustento, ou seja, ordens aos anjos de Deus para te dar abrigo e comida. E eles iam te arrumar uma forma de você ser protegido, para que você não sofra, não se arrebente aqui nesse lugar, não se machuque. Então, diante dessa situação, nós vamos fazer uma outra correlação. Que história é essa de Jesus ser tentado aqui? O que aconteceu para chegar nesse ponto? Por que no deserto? Por que? Vamos correlacionar agora esses dois textos com outro texto da palavra. A palavra, ela se liga, ela é ligada, ela é interligada, inteirinha. Agora vamos voltar, nós estamos em Salmos, nós vamos para Mateus, nós vamos voltar lá para Números 20. Vamos lá? Números 20. E eu vou ler do 2 até o 13. Irmãos, vamos caminhando para nós entendermos o Salmo 91. Não havia água. O título é Moisés fere a rocha em Meribá. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando espiaram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber da congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei,
São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Tem outra passagem no Antigo Testamento que está falando da mesma situação e fala de Massá e Meribá. Massá e Meribá. Meribá significa terra de contenda. Essa terra passou a chamar, eles passaram a chamar essa terra de terra da contenda, onde o povo de Israel contendeu com Deus. Então, Jesus estava passando por essa mesma situação de deserto que o povo estava passando. Porém, a tentação foi por outro caminho e a reação também foi por outro caminho. Vamos prestar atenção. O povo cutuca Moisés a ponto de querer apedrejá-lo. E aí, da ameaça de apedrejar, Moisés vai falar com Deus. Deus fala a pedra. E ele vai e ele xinga o povo, e então ele vai lá e bate na pedra, e aí então ele fere a rocha e sai aquele monte de água. E então ele usa um termo no deserto, faremos. Faremos quem, Moisés? Você não faz nada, quem faz é o Senhor. E então ele deixa de glorificar Deus diante da congregação. E então ele faz uma espécie de birra, amaldiçoa o povo, chama eles de rebeldes, de revoltados, e então ele fere a rocha, testa o poder de Deus na frente da congregação, contende com Deus e complica a vida dele, de Arão e de todo o povo de Israel. Olha que interessante. Lá no deserto, o diabo estava também assistindo. E ele foi lá pegar Jesus nessa parte da escassez, nessa parte da dificuldade, nessa parte do risco de morte, nessa parte onde não existe abrigo e existe pouca ou nenhuma comida. Irmãos, às vezes nós passamos desertos na nossa vida a respeito de áreas. Às vezes pode ser que você esteja passando um deserto a respeito de finanças, você pode estar passando um deserto a respeito de relacionamentos, dentro do seu casamento, você pode estar passando um deserto sexual. Então, você tem a tendência nós temos a tendência de, ao invés de nos prostrarmos diante de Deus e estarmos ali percebendo que estamos numa tentação, nós tentamos a Deus. E então, nós vamos tentar tomar caminhos diferentes, tomar caminhos irritados, tomar caminhos de ferir ao invés de falar, tomar caminhos de nós contendermos com Deus e com os homens, ao invés de estar buscando a presença do Senhor. Vamos continuar a ver a diferença entre Massá e Meribá e o que Jesus fez? Vamos voltar lá para Mateus 4. Vamos continuar a entender. Olha só, Jesus passando por uma situação de deserto real, uma situação pesadíssima. E ele responde o quê? Mateus 4. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, Satanás. Depois que Satanás fala isso para ele, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. E aí ele está falando, levou ainda, e aí ele fala isso, ele responde isso para o diabo. Mas aí o diabo ainda não está satisfeito, levou o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e lhe serviram. A bênção estava atrás da obediência com Jesus. E a bênção estava atrás da obediência em Massá e Meribá. A terra estava próxima. A bênção estava próxima. Ela foi
dilatada para uma geração e Moisés não pisou na terra. Irmãos, quantas vezes a bênção está atrás da obediência e nós saímos querendo provar a Deus: Senhor, se o Senhor existe mesmo, Senhor, se o Senhor me abençoa mesmo, Senhor, se o Senhor estiver comigo mesmo, vai acontecer tal e tal coisa. Se o Senhor realmente é o Deus que quer abençoar minha vida, que realmente todas as promessas que o Senhor está falando são reais, de presença na minha vida, vai acontecer assim. O Senhor vai me dar um sinal, o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai... E o Senhor está aguardando a obediência, que já já vem as ordens aos anjos para te servir. O inimigo, na tentação, o matar, roubar e destruir do inimigo principal é para que não venha a bênção para a tua vida, que está reservada logo após a obediência, que está reservada logo após o quebrantamento, que está reservada logo após a atitude correta no deserto. Na minha vida, na tua vida, que o Senhor te proteja. Porque esses textos também estão relacionados com 1 Coríntios 10, 13. Vamos lá? Presta atenção, vou chegar um pouquinho para frente aqui. Em 1 Coríntios 10, 13 está escrito assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Gente, eu preciso tomar cuidado, que às vezes acontece coisas em minha vida que são consequência de pecado. Às vezes acontece coisa em minha vida porque está no meu destino. E eu não vou ser passivo de simplesmente dizer: já que está no meu destino, eu vou deixar a vida me levar e deixa acontecer o que tiver que acontecer. Mas eu vou perguntar e estar na presença de Deus para ver qual é a minha parte, qual é a minha atitude, para que esse deserto pare. Para que pare essa situação de deserto. A situação de deserto é situação de falta de abrigo, situação de escassez, situação onde eu posso me machucar, situação onde eu posso levar a problemas a mim e a minha família. E então eu preciso ver qual é a minha atitude, o que eu preciso fazer, ir lá e fazer. E a hora que acabarem as atitudes que eu precisar fazer, colocar de joelho diante do Senhor, falar: Senhor, eu posso fazer o que eu quiser, que eu não vou conseguir resolver a situação, mas se o Senhor quiser, os anjos podem vir diante das tuas ordens e resolver qualquer situação. Então que o Senhor te abençoe, que Ele te dê livramento de um jeito ou de outro, dentro do deserto ou fora dele. Porque podem acontecer muitas coisas com a minha vida e com a tua vida que a gente não quer. E não dependeu nem de mim nem de você. Mas o deserto, mesmo sendo inevitável, a provisão é 100% possível na mão do Todo-Poderoso. Às vezes o deserto é inevitável na nossa vida. A gente tem que passar por algumas situações porque está escrito assim a respeito da nossa vida. Que Deus nos livre em nome de Jesus. Mas se Ele não livrar, Ele vai dar provisão suficiente para que haja na minha vida e na tua vida bênção, abundância, mesmo dentro do deserto. Que Deus te abençoe. O deserto pode até ser inevitável, mas para o inimigo a bênção também é inevitável. O Senhor pode te abençoar em qualquer situação. O Senhor pode te abençoar e dar ordem aos anjos dele em qualquer escassez na tua vida. De dentro para fora, de bênção, de paz, de regozijo, de multiplicação. Eu creio. E que essa bênção seja liberada na tua vida. Isso foi só 91, 11, 12.
Ele dará, porque aos seus anjos dará ordem, para que te guarde em todos os teus caminhos. Glória a Deus. Vamos orar? Santo Deus, em nome de Jesus, eu abençoo todos os que assistirem, em nome de Jesus, essa pregação. E que a paz do Senhor, a provisão do Senhor esteja acontecendo tanto de dentro para fora, nos nossos corações, na nossa mente, quanto de fora para dentro, a respeito das provisões de abundância que o Senhor pode dar na nossa vida. Senhor, tenha toda a autoridade, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, para que a bênção do Senhor corra livre, mesmo em meio às dificuldades. Eu oro assim em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Deus te abençoe, uma excelente semana e que você esteja firme na rocha que é o Senhor para passar qualquer deserto de qualquer área de tua vida. Amém? Até a próxima. Um grande abraço.